Bom, e a Procuradoria-Geral da República foi contra a prisão do empresário Daniel Vorcaro. Em 27 de fevereiro, a Polícia Federal pediu ao Supremo a prisão preventiva dos investigados, ao afirmar que o grupo mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada voltada à intimidação de pessoas ligadas às investigações. Mendonça concedeu 72 horas para a manifestação da PGR. O órgão afirmou que não havia no pedido indicação de perigo iminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. Na decisão, Mendonça rebate o parecer da PGR. Segundo ele, a representação da Polícia Federal traz sérias evidências da continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. Em outro trecho, Mendonça diz lamentar a postura da PGR diante de robusto quadro fático probatório e que a demora revela-se extremamente perigosa para a sociedade. Marcília, a gente falou aí que essa decisão do ministro André Mendonça escancarou, né, a blindagem de Dias Toffoli e agora também, né, a paralisação, a inércia do PGR. Paulo Gonet, que teve a oportunidade de se manifestar por 72 horas, disse que não era o caso, que não via urgência, e diante de todas essas provas, dessa troca de mensagens, né, ameaças a jornalista, a empregada doméstica, todo esse sistema de coação, pagamentos de R$1 milhão ali para toda essa equipe que formava ali ao redor do banqueiro Daniel Vorcaro nesse grupo de WhatsApp, e o PGR não viu necessidade nem urgência de solicitar, né, a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O Gonet é um inútil, né? Deve ser constrangedor ser o Gonet, né? Eu fico pensando, né, a pessoa chegar no espelho à noite e falar assim, eu sou o Gonet, né? Estou aqui. Será que ele dorme bem com isso? Porque você pode até errar na vida, você pode enfrentar essa ou aquela batalha de acordo com a sua consciência, mas como é que você pode chegar e dormir à noite e falar assim, não, eu achei que não era importante prender alguém que está querendo quebrar os dentes de um jornalista do Globo. Eu achei que não era importante prender alguém que tem um grupo com um cara chamado Sicário. Imagina só, sicário é assassino, né? Sicário sinônimo de assassino. A pessoa tem um grupo desse, está planejando ali quebrar as pernas da faxineira ou da empregada e assim por diante. Fora todo o resto. Estamos só aqui na ponta do iceberg. E aí ele falou, não é importante, eu preciso de mais tempo. Então deve ser difícil, né? Deve ser bastante difícil ser o Gonet e dormir à noite. O Gonet, ele pediu ele queria mais do que 72 horas e achou que não era urgente por uma simples razão. Primeiro, porque ele sabia que o Mendonça não precisava do ok dele para decidir. O que pensa o Gonet ou deixa de pensar não vincula o julgador. Então, a opinião da PGR é só uma opinião. Ela não tem um poder vinculativo. O PGR disse, o Mendonça não pode ir contra. Não, o PGR disse isso e o Mendonça ir contra não é golpismo, não é nada disso, ao contrário, é o dever dele. É o que mais acontece no direito, é o promotor, o PGR dar uma opinião e o juiz ir contra. Em geral é isso. Em geral é assim, inclusive, que acontece. Às vezes até por birra. Isso é muito comum. Seja como for, o Gonet deu a opinião dele, o Mendonça fez o que fez. Agora, fez dando um pito. Levou uma bronca do Gonet. Uma bronca e não foi pequena. Ele listou ainda a bronca, o item 1 da bronca, é lamentável por A, é lamentável por B, é lamentável por C, basicamente dizendo ao Gonet por que era lamentável a decisão dele, e realmente foi uma decisão, né, uma opinião e o parecer, e realmente era lamentável. O Gonet, ele não é de hoje que deixa de prestar um serviço à sociedade, deixa de prestar um serviço ao Ministério Público, deixa de fazer a sua função, né? Ainda bem que o Mendonça, como a gente fala aqui, não está vinculado ao que pensa o Gonet. Talvez o Gonet tenha desejado essas 72 horas ou mais do que isso, porque ele precisava consultar os oráculos dele, precisava consultar as pessoas a quem ele talvez preste serviço, se não é a nós, se não é a sociedade, talvez ele devesse consultar os seus ministros preferidos ou de estimação para saber o que ele devia fazer nesse caso que o Mendonça colocou na parede. Bom, de novo, ainda bem que o Mendonça não está vinculado nem ao Gonet e parece que nem a esse grupelho de ministros que querem que nada ande no país.
Pois é, Piotr, o Mendonça herdou esse processo aí do ministro Dias Toffoli há poucas semanas e está colocando ordem na casa, né? Primeira coisa, ele retirou aquele sigilo absoluto, deu mais autonomia para os agentes da Polícia Federal, ampliou o acesso às provas e toda a documentação, exato, blindou ali da alta cúpula da Polícia Federal para que os agentes tenham autonomia para realizar a investigação e agora está aparecendo muita coisa, né? Esse pedido para Paulo Gonet estava desde a semana passada. Paulo Gonet não viu necessidade de autorizar essa prisão preventiva. André Mendonça, mesmo estando na Alemanha, que ele está ali, ele está participando de um congresso jurídico, ainda assim deu essa canetada autorizando essa operação da Polícia Federal, que agora, né, se torna cada vez mais evidente e urgente, né, a prisão desses investigados. Paula, me permita aqui, até por essa questão da PGR, o que disse, por exemplo, está entre aspas, tá? Porque é uma conversa de jagunço e de patrão aqui, né? Com relação à empregada era o seguinte, abre aspas, tem que moer essa vagabunda, fecha aspas. E disse que era para dar um sacode também no chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário para intimidá-lo. Depois, em relação ao jornalista Lauro Jardim, de O Globo, que quero mandar dar um pau nele. Eu vou só repetir para a gente entender o que a PGR parece não ter vontade de ter entendido. Mas vamos lá. Quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Aí depois o plano visava, segundo o ministro Mendonça, calar a voz da imprensa. Nós estamos falando aqui, isso é conversa de jagunço. O dono do jagunço, o patrão do jagunço, o coroné e o jagunço. Nós estamos falando de coisas absolutamente graves. São 6 as razões pelas quais o ministro André Mendonça mandou a PGR para se manifestar. Em nenhuma dessas, inclusive com a gravidade do que eu repeti aqui, o PGR ou alguém da PGR que é comandada pelo Paulo Gonet, indicado, ex-sócio inclusive do ministro Gilmar Mendes, e agora recentemente reconduzido ao cargo pelo Senado da República, em nenhuma delas a PGR achou que deveria decretar a prisão preventiva do Daniel Vorcaro e de mais gente. A pergunta é, aonde está a PGR? Qual é o sentido da atual PGR? Aonde ele quer chegar? Daqui a pouco vai ter que incluir o PGR, por exemplo, em processo de impeachment. Acho que é no Senado também. O que o PGR está pensando da vida? Nós estamos falando aqui de, veja só, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. É uma simulação de assalto, né? Ou seja, só para justificar a violência. E depois uma funcionária, a empregada, tem que moer essa vagabunda. A PGR não viu nada de grave nisso. Bom, felizmente o ministro André Mendonça deu uma bronca no PGR e seguiu com o trabalho de fazer justiça num caso que sim vai por abaixo a República Brasileira e tem muito mais gente preocupada com isso. Como a Paula mencionou há pouco aqui, ainda bem que essa equipe da Polícia Federal está blindada, está com poder, blindada da própria corporação, do comando da corporação, que é sempre preocupante, levando-se em conta o histórico recente, e quem é o delegado-geral, é muito próximo ao Lula, enfim, foi segurança do Lula na campanha, e nesse caso o Supremo não viu nenhum problema, né? Mas enfim, ou seja, há uma preocupação de blindar essa equipe de pressões políticas para fazer um trabalho técnico. Em poucos dias a gente já viu o resultado. Deixa eu só aproveitar, compartilhar com a nossa audiência, porque é tanta informação desde o início da manhã da deflagração dessa operação da Polícia Federal. O nosso site publicou em 6 pontos, até para organizar ali as informações da decisão do ministro André Mendonça, que fundamentaram, né, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Então ali ele explica, né, o nosso repórter Eric Mafra explica ponto a ponto a fundamentação da decisão do ministro André Mendonça, que o PGR não viu nada demais. Cauti, quero te ouvir também, mas antes vou resgatar algumas capas da Revista Oeste, inclusive você assinou, né, a cara da ladroagem, temos de algumas semanas atrás, foi de dezembro, 19 de dezembro, tá aí a cara da ladroagem, você traz um panorama, né, de quem é
quem era Daniel Vorcaro, que agora vai também mostrando a sua face, né, mafiosa, a sua face malévola. Depois, mais uma outra capa publicada pela Oeste, Terremoto Master, mostrando, né, o banco caindo na cabeça do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma capa também que nós demos em janeiro. E mais uma dela, caso de polícia, agora também com o ministro Dias Toffoli estampando a capa da Revista Oeste. Claro que nós temos acompanhado esse caso muito de perto, Cauti, e todo dia tem atualização, hoje inclusive com essa deflagração, né, que acabou culminando com a prisão de 4 integrantes dessa organização criminosa. Até me lembrei que na segunda-feira o senador Alessandro Vieira teve de responder a uma jornalista no Roda Viva do porquê que ele estaria interessado em investigar o caso do Master na CPI do crime organizado. Cada vez mais vai ficando claro, escancarado, o porquê que o senador ali gostaria e precisa investigar o caso do Master como uma rede, como uma organização criminosa infiltrada nos 3 poderes da República. Pois é, porque são um bando de delinquentes e de mafiosos. Mas só para terminar, Paula, essas capas que a gente deu, essas matérias que escrevemos ao longo desses meses, são pelo menos 2 anos que estamos cobrindo esse caso e os nossos leitores, nossos assinantes sabem, né, conhecem os fatos lendo a Revista Oeste. Por isso que é importante assinar a Revista Oeste, por isso que é importante participar, né, desta batalha para a liberdade de expressão e de informação, para saber o que de fato acontece em Brasília, o que acontece no Brasil e também as falcatruas que acabam afetando a vida dos brasileiros. Por isso, assine a Revista Oeste, porque lembramos sempre, essas capas, essas matérias, essas reportagens, esses furos são realizados sem receber um tostão de dinheiro público. E é fundamental a sua ajuda, a sua assinatura para ficar bem informado e ajudar a um jornalismo, né, responsável e um jornalismo que mostra a verdade como esse. Agora, só para voltar, Paula, para te responder, de fato, temos, primeiramente, toda vez que eu vejo as informações que estão saindo dos telefones do Vorcaro, que foram apenas 1/3 deles foi já periciado, aparece cada vez mais que esses telefones são os Epstein Files do Brasil. Porque desses telefones pode sair de tudo e pode abalar a República de uma forma que provavelmente a gente não viu nem durante a Lava Jato e nem durante o Mensalão. Nem aquilo que a gente ouviu do Joesley, né, Odebrecht, 50 milhões, 30 milhões, ou também do amigo do meu pai, pelo Marcelo Odebrecht, não chega aos pés de um cara que queria espancar uma empregada doméstica, né, e um cozinheiro queria quebrar os dentes de um assalto fake contra um jornalista. Ou seja, temos de fato um líder de um banco que foi permitido fazer o que bem entendia por diretores corruptos do Banco Central, que se comportava como um mafioso no Brasil. E o ponto é, esses 2 ministros, de novo, eu insisto, esses 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Toffoli e Moraes, que negociaram com um gangster como esse, que não tiveram nenhum problema em fechar negócios com um delinquente como esse, e com um dos maiores fraudadores da história do Brasil, não tem nada a dizer? Não tem nada a declarar? O dinheiro que a senhora Vivian Barsi recebeu, não seria o caso, a decência de doar para uma instituição de caridade ou para o próprio FGC, para ressarcir as vítimas, né, do Daniel Vorcaro? Nada disso, está tudo bem lá no Supremo Tribunal Federal. Temos 2 ministros, um ficou sócio do Vorcaro e do Zetel vendendo o parte do Tayaya. A outra recebeu 70 milhões, um contrato de 130 diretamente para o Banco Master e ninguém tem vergonha na cara? Ninguém está, no mínimo, desconfortável com essa situação? Então, assim, de fato, chegamos a uma nova dimensão de organização criminosa no Brasil, que chegou lá em Brasília, tem até uma matéria que a gente deu, o Banco Master chegou no Planalto e chegou no Supremo Tribunal Federal. E sim, temos ministros que devem explicações para a sociedade brasileira, porque eles não têm a mínima moral de julgar mais nada se eles não explicam quais eram suas ligações com o Banco Master. Essas mesmas pessoas, Paula, só para terminar, esses mesmos ministros que foram exaltados pela imprensa, pela velha imprensa, os datilógrafos do regime, que se descascavam as mãos aplaudindo quando eles abusavam da lei em nome da democracia, onde estão?
Aonde está a jornalista que publicou, sem nenhuma vergonha, aquele imprint infame com a cara do Moraes, vigiar e punir, gostoso demais? E agora que descobrimos que a mulher dele pegou 130 milhões do Banco Master? O que é o Alexandre de Moraes? Continua sendo defensor da democracia ou um cara que deu explicações à sociedade brasileira? Então é isso. E o Mendonça está tentando salvar a honra do Supremo Tribunal Federal, mesmo com os atropelos e as atrapalhadas os empecilhos colocados pela PGR, mas está tentando fazer o que é certo, ou seja, prender bandidos e explicar para a sociedade o que está acontecendo no Brasil.